Ok, então, oficialmente, agora, boa tarde a todos. Abrimos, né, o nosso GT, a mesa Pedagogia Social e Espaços Não Escolares. Um momento muito singular, né, hoje pela manhã tivemos a apresentação de trabalhos nesse mesmo modo, nessa mesma dinâmica, e um momento muito singular de apresentação de trabalhos, então, diferente daquilo que nós tínhamos, de preparar material, irmos para as salas, né, de ficarmos andando de sala em sala procurando as apresentações de trabalho, hoje as salas, procuramos ela numa tela. Então, espero que aconteça uma tarde muito... Olha a Giovana entrando. Entrou? Olá, Giovana, seja bem-vindo. Está me ouvindo? Olá, será que ele está ouvindo? Ah, boa tarde. Então, iniciamos a sala agora, Giovanni. Vamos conduzir as atividades. Se for o caso, não sei se a mesa concorda e o Giovanni estiver disponível para fazê-lo, nós podemos inverter a ordem, né? O que você acha, Giovanni? Se você não tiver, não tem algum problema, tem um problema, Larissa, de inverter, se for o caso, ele começar? Não pode tem. Ser? Pode ser, Giovanni. O pai, ele saiu da sala. Se ele estiver disponível agora, nesse horário, né, nós podemos começar com a apresentação dele. Então, as apresentações, elas serão de 5 a 10 minutos, e a cada apresentação nós paramos um pouquinho, temos 5 minutos para as perguntas, argumentações, né, que venham a ocorrer em função do grupo, da participação do grupo. A Karine entrou, seja bem-vinda, Karine, deu ingresso agora. Bem-vinda, Karine. E o Giovanni retornou. Giovanni, você quer apresentar antes da Larissa? O grupo não vê problema nessa apresentação. Será que ele está com problema no áudio? Olá. Oi, Giovanni. Ele está perguntando se todo mundo está em silêncio. Eu falei, sim, estamos te aguardando. Estamos aguardando. Se você quiser, se você puder, né, e queira fazer a apresentação antes da Larissa, como nós estamos aqui num grupo que vai ficar até a última apresentação, nós aguardamos você, mas nós não estamos te ouvindo. Dependendo como a gente... Eu prefiro... Eu estou usando o computador hoje por conta da gravação, né? Que ela fica mais difícil de gravar quando a gente utiliza o celular. Mas o celular, às vezes, é melhor para apresentar, né? A conexão, ela fica mais leve, mais fácil de apresentar. Oi? Não fui eu que travei, né, gente? Agora eu estou preocupada, que a internet eu travo aqui, fico só olhando vocês. Bom, então o Giovanni vai conduzindo e vai tentando, nós podemos iniciar com a Larissa, daí, de repente, se no segundo momento ele consegue fazer a apresentação, nós conduzimos. Pode ser, Silvia? Pode ser, meninas? Ok. Tudo bem, Silvia. Então, nós fazemos aquela solicitação lá para a comissão, considerando que você também faz parte do grupo, né, de pesquisa. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho daquilo que nos faz sofrer e nos traz uma satisfação imensa, né, que é a pesquisa. Eu sofrer porque todo pesquisador se preocupa, tem o comprometimento, né,
sente a necessidade de participar dos momentos para falar daquilo que está pesquisando, mas também sente todo o peso que a pesquisa, com responsabilidade e rigorosidade, traz. Então, vamos para a pesquisa da Larissa Lana Novaes. A Larissa vai tratar um pouquinho sobre educação no espaço prisional. O título da pesquisa dela é Para Além das Grades e Punições, uma revisão sistemática sobre educação prisional no estado do Paraná. E, Larissa, você tem, então, de 5 a 10 minutos, aí nós paramos um pouquinho para conversar sobre a sua pesquisa. Então, boa tarde a todos. A temática da minha tese é Para Além das Grades e Punições, uma revisão sistemática sobre a educação prisional no estado do Paraná. A problemática do meu artigo tem como objetivo analisar como se dá essa garantia do direito do encarcerado à educação. Na tentativa da ressocialização do indivíduo recluso, por meio da educação e do trabalho. Com isso, foi optado como metodologia uma revisão bibliográfica sistemática e a pesquisa de campo de cunho exploratório com abordagem qualitativa. Buscando averiguar os processos educacionais no âmbito prisional no estado do Paraná, buscando soluções e pesquisar as formas pelas quais é ofertado esse ensino nos presídios, e, em cima disso, investigamos o perfil desses educandos presos e o trabalho realizado pelos pedagogos no interior das prisões, e a garantia de formação dos profissionais. A minha pesquisa foi dividida em 2 fases. A primeira fase da pesquisa, ela se iniciou com a investigação bibliográfica, embasando a compreensão no ambiente educacional prisional, sendo delimitada no estado do Paraná. Nesse período foram estudados autores como Chies, 2008, Coelho, 1987, Foucault, 1997, Freire, 1977 e 1995 e 2001, Gadotti, 1993 e 2003, Julião, 2010, Maier, 2006, Enofre, 2007, Paiva, 2007, Scarfe, 2006, e a Rodrigues, 2013 e 2018, que é a nossa autora que está presente aqui, que é a professora Vanessa, a minha orientadora maravilhosa, e eles evidenciam, ao longo da pesquisa, temas como o direito à educação no ambiente de privação de liberdade, a remissão da pena, a evasão escolar, a capacitação aos profissionais da educação que trabalham nesses ambientes, o papel do pedagogo na unidade penal, enfim, o processo de educação como um todo, como um socializador, emancipador do indivíduo enquanto detento, e o principal papel do Estado. A primeira fase foi dividida em 4 momentos. O primeiro momento trata do direito universal à educação para todos, observando o Estado como principal responsável pela garantia desse direito, com respaldo em leis nacionais e internacionais. Uma das principais leis é a Lei de Execuções Penais, que é a número 7.210, de 11 de julho de 1984, perdão. No seu capítulo 2, ela dá assistência educacional, os artigos 17 ao 21. A sua oferta é obrigatória nos ambientes prisionais. Em 2011, foi homologada a Lei 12.433, a qual altera essa lei de 84, modificando o foco da remissão e quando parte do tempo de execução da pena seja diminuída pela diminuição pela dedicação ao estudo e ao trabalho. A remissão, o que seria a remissão? É quando a pessoa privada de liberdade frequenta as aulas de educação formal, participa da oficina do trabalho, se torna benéfico o seu processo de liberdade e de socialização do indivíduo. Paiva mesmo, em 2007, ele traz isso, que não é só remir e diminuir essa pena de prisão, mas a importância da educação ser emancipadora nesse contexto que ela se encontra. Com respaldo também na Constituição Federal, do seu artigo 205 e o artigo 6, estabelece que a educação é um direito humano e é dever do Estado garantir isso a todos, indiferente de classe, sua etnia.
O Estado tem a incumbência de impulsionar o avanço da sociedade por meio das ações afirmativas de políticas públicas, dando garantia e acesso à saúde, à educação, à habitação e à proteção do trabalho. Isso não é um privilégio, isso é um direito. Eu só quero parar um pouquinho, porque acho que está dando interferência de algum áudio aberto. Alguém está com o áudio aberto, está dando interferência. Cabe ressaltar que, dentre os objetivos expostos pelas ações afirmativas das políticas públicas, o principal é a efetivação da igualdade de oportunidade, onde todos os reclusos, após cumprir sua sentença, eles têm essa garantia de dar continuidade aos seus estudos e consigo melhores oportunidades de emprego. É triste porque o atendimento ao ensino não acompanha essa taxa de superlotações, as quais geram rebelião, insatisfação. Essas precariedades no atendimento à educação são efeitos causados por cedência estrutural, superlotações, índices baixos de atendimento e falta de investimento do poder público. Foucault mesmo, ele traz, numa citação de 77, ele cita que o ronco surdo da batalha embasa a luta por melhorias no âmbito prisional, principalmente na formação desses indivíduos que se encontram nesse espaço. Embora esses espaços sejam de precariedade, de cedência estrutural, até a oferta de material, a escola pode se transformar em um espaço que auxilia a emancipação desse sujeito. O segundo momento da minha pesquisa, ela adentra na prisão, nos ambientes educacionais do Paraná, abordando a educação formal, presente em 33 unidades penais, distribuídas em 14 municípios, quais são eles? São Araucária, Cascavel, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Piraquara, Ponta Grossa, Quatro Barras e São José dos Pinhais. E são 9 centros estaduais de educação básica para jovens e adultos, que estão privados de liberdade, que foram implantados ao longo desses 35 anos de luta. A minha pesquisa de campo está vinculada ao CBJ Nova Visão de Guarapuava, que entra nesses 13 municípios, entre esses 9 centros estaduais, que é o CBJ, Nova Visão. O encarceramento em massa afeta as condições dos sistemas prisionais, que precisa ser discutido, na verdade. O estado do Paraná, segundo a Infopem de 2017, é o 4º estado com maior população prisional, chegando a mais de 40 mil presos, ficando somente atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E quantas vagas possui somente 18 mil, que são disponibilizadas para essa demanda, ocasionando índices de superlotação, acarretando um déficit de aprisionamento chegando a 441,92%. E uma pequena demanda, uma pequena taxa de cerca de 2,67% tem acesso a esse ensino. Até Foucault, ele cita, até eu vou ler a citação aqui dele, Foucault, de 1997, página 224, ele cita que a educação do detento é por parte do poder público e, ao mesmo tempo, uma preocupação indispensável do interesse da sociedade e uma obrigação com o detento. A educação, muitas vezes, ela compactua com o posicionamento de opressão do presídio, tornando um instrumento de domínio e não de garantia a esses indivíduos, gerando uma moeda de troca para ver um bom comportamento do preso, que ele consiga ter acesso ao ensino. Eu ressalto que a unidade penal que não educa, ele fabrica novos criminosos, estando mais próximos do crime. Até Coelho, 1987, ele cita que o sistema o espaço carcerário é um espaço caótico, identificado como a oficina do diabo. É uma palavra forte? Mas é um ambiente prisional antagônico, que ao mesmo tempo que ele quer ter o objetivo de ressocializar, emancipar
o indivíduo, ele tenta castigá-lo, privá-lo, gerando uma moeda de troca. E ainda Coelho traz o descaso que é tratado do sistema penal pelas autoridades governamentais. No terceiro momento da minha pesquisa, ela aborda a relação das condições da educação e do trabalho na prisão, e a reflexão evidencia contradições no ambiente penal. Foi isso que eu falei do Coelho. Eu friso também que ao negar... acabou. Tá desligado. Larissa, pode fazer o fechamento da tua fala que você frisou. Frisou o quê? Pode terminar. Eu friso que, ao negar o direito ao conhecimento e encarcerar-se de todos e qualquer expectativa de superação, e oprimi-lo diante da falta dos seus direitos sociais e das sequelas que o âmbito carcerário possa lhe deixar, é por isso que precisamos lutar pelo ensino, pela educação nesses espaços. Não é da noite para o dia que o educando vai ser ressocializado. Isso leva um tempo e um extenso trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação, introduzindo uma aprendizagem participativa e de uma convivência baseada na valorização e no diálogo e na progressão do outro e de si mesmo. Joia! Quem estava preocupado que não ia conseguir falar, ela vai embora. A Larissa continua. Quando a gente gosta do que fala, isso, né? É tão importante que a pesquisa faz isso, né? A pesquisa nos incorpora, né? A gente consegue vivenciar esse processo. Eu peço desculpas à mesa, né? Eu esqueci de me apresentar. A sensação que nós temos quando o nosso nome está lá escrito, parece que todo mundo já nos conhece, né? Mas meu nome é Vanessa Rodrigues, eu sou professora do Departamento de Pedagogia e também sou pedagoga, coordenadora pedagógica do Complexo Penal aqui do município de Guarapuava. A Larissa me orientando, fala sobre o espaço prisional. Falou muito bem, parabéns, Larissa. Com a fala flui, e às vezes a preocupação de não estar com o slide, mas ela flui, né? Vamos então dar 5 minutinhos, e daí podemos ir para o Giovanni, não tem problema, Magali? E passar na sua frente? Tudo bem, pode deixar de apresentar. Okay. Então, vamos para os questionamentos da Larissa, aí vamos para o Giovanni. A mesa tem alguma pergunta, alguma argumentação, sugestão? Eu quero... Não é uma pergunta, é uma coisa que me chamou a atenção na sua pesquisa, que eu tenho alguns dados da minha pesquisa, que eu fiz sobre o estado do Paraná. Então, você disse que o estado do Paraná é o quinto e maior número o quarto, né? E na minha pesquisa, eu identifiquei que o Paraná é o quinto país mais rico da federação. Então, isso chocou um pouco, né? Chocou, acho que muito. Para mim, eu achei um dado muito relevante, assim, muito importante. Onde nós mais encontramos essa distinção de classes é o local em que nós vamos encontrar o maior número de violências, né? Então, quem é o sexto? É o estado do Alagoas. Se fosse pela distinção de classe, pelos espaços físicos prisionais, o estado do Alagoas estaria ao lado do Rio de Janeiro, na verdade, antes de Minas Gerais, por conta da renda per capita, né, considerando a distinção da renda per capita do município, mas considerando a distinção de classes que se encontram dentro desse estado. Mas o estado do Paraná é o estado que mais encarcera por muitas situações, principalmente pela condição de gênero, de classe e de etnia. Sim, e também tem um estudo que fala sobre isso também, falando que o Paraná também é um dos estados onde se vê mais claramente as desigualdades sociais. Tá, obrigada. Justamente. Paraná e Rio Grande do Sul, né? Mais algum questionamento, alguma pergunta? Nós podemos minutos
Nós podemos deixar alguns minutos também lá para o fim, para fazermos algumas falas sobre as pesquisas, né? Até porque as pesquisas, elas se encontram quando nós falamos da pedagogia social, independente do espaço, né? As pesquisas, elas se conversam, dialogam, porque estamos falando de sujeitos que são próximos na questão do Estado, né? Vamos lá, então, Giovanni, você consegue abrir teu áudio, tudo bem aí? Olá, vocês Olá. conseguem me ouvir? Sim, e vê-lo também. Sim, que bom. Eu vou participar de máscara porque eu estou num ambiente público, tá? Tudo bem. Então, você tem de 5 a 10 minutos e nós abrimos 5 minutos para fazer a argumentação, tá bom? Ok. Obrigado, então, pela abertura e pela possibilidade de passar aí na frente, né? Obrigado, então, ao pessoal. A minha pesquisa, gente, é um relato de experiência, né, que eu desenvolvi durante o meu mestrado. Se chama esse relato, né? Educação social e inserção de imigrantes na universidade. Desafios do antes, durante e depois da pandemia. Até para tentar aproximar um pouco com a questão da temática do evento, né? Então, introdução. Este relato de experiência aborda o processo de inserção de 5 migrantes haitianos na Universidade Estadual de Maringá, nos anos 2019 e 2020, a partir de uma resolução específica que foi criada para migrantes e refugiados na UEM. Os objetivos: refletir sobre os desafios enfrentados pelos migrantes no processo de solicitação de vaga e matrícula nos cursos de graduação, compreender de que forma o processo deu-se em tempos de distanciamento social e trabalho remoto em decorrência da pandemia de Covid-19, e analisar a importância de práticas de educação social no acesso à educação, antes, durante e depois da pandemia. Tá? Alguns aportes iniciais desse relato de experiência. Silva e Fernandes são autores que vão trabalhar a questão da migração, e eles vão dizer, né, que o fluxo recente de imigrantes no território brasileiro gerou uma demanda de ampliação dos serviços públicos para os imigrantes, só que o Estado não dá conta, né? Então, assim, mesmo previsto em lei, o Estado não acolhe na totalidade os imigrantes. Algumas instituições, né, algumas ONGs, passam a ofertar serviços que possibilitem alguns recursos, e a aproximação entre esses serviços. Eu percebo, né, e defendo um pouco disso, de que existe uma aproximação entre esses serviços e a educação social. Não dá para dizer que a ONG exerce educação social, mas é possível observar uma aproximação. Em relação, então, à educação social, né, a Paiva vai dizer que a educação, ela existe por conta de pessoas que são sujeitos de direitos, né? E quando essas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade, a educação social, ela acaba interferindo. Tem um outro autor, né, Prado e Alá, autores espanhóis, que vão dizer que, por um lado, a educação social é a revitalização ou ativação das condições educacionais, da cultura e da vida social de seus indivíduos. E, por outro, prevenção, compensação e recondução socioeducativa da dificuldade, exclusão e conflito social. Tá? Então, a UEM, como eu já mencionei, tem essa resolução, foi aprovada no ano de 2018. No ano de 2019, né, eu fiz uma publicação dessa resolução, fiz uma arte, divulguei na minha conta de Facebook, 9 imigrantes entraram em contato comigo, e apenas 3 enquadravam-se nos critérios do edital. Então, presencialmente, eu dei todas as orientações, acompanhei eles na elaboração dos documentos, na entrega na universidade, e os 3 foram os únicos que solicitaram a vaga, e os 3 foram aprovados, em 3 cursos de graduação da UEM, 3 migrantes haitianos. No ano de 2020, eu contei com o auxílio de uma ONG, a Caritas, talvez alguns de vocês conheçam. Então, essa postagem, né, divulgando, foi feita direto no perfil da Caritas. Então, nós tivemos uma repercussão um pouco maior. Tivemos 17 migrantes atendidos, 4 deles cumpriam as exigências, mas durante o processo, 2 acabaram desistindo. Então, 2 realizaram a solicitação. Só que por conta da pandemia, esse ano,
a solicitação foi digital, foi tudo digital, né? Então, dificultou um pouquinho a compreensão desse imigrante, eu não podia estar lá perto, ele também não tinha como ir até a universidade para se informar, né? Então, o papel do educador social foi ainda mais fundamental nesse sentido. Então, o educador social realizou o acompanhamento dos migrantes nos 2 anos, né? Só que uma coisa que a gente percebeu é que pelo menos os migrantes que foram aprovados em 2019, para o ano de 2019 e o ano de 2020, algumas coisas da resolução não estavam sendo cumpridas. Identificando isso, a gente protocolou na diretoria responsável solicitação de revisão, para que eles realmente tivessem o direito garantido, né? Porque não é o simples acesso ao ensino superior, à educação superior, é também a questão de ter um ensino de qualidade, uma boa acolhida, né? Então, como resultados, notaram-se avanços e regularização de um comitê que fiscalizaria e discutiria novas ações. Então, nós temos ali um comitê instaurado para cuidar especificamente disso, né? Como considerações finais, percebeu-se que a burocracia documental impede que muitos migrantes possam compreender editais, né? Então, para eles, a compreensão burocrática é muito grande. Nos 2 anos, contou-se com a atuação do educador social, e os próprios migrantes, em suas narrativas, relatam a importância que foi, porque eles não teriam, na fala deles, né, eles não teriam conseguido isso sozinhos, né, a efetivação da matrícula, e defende-se que muitos desses direitos são violados pelos migrantes, né, porque esse é um caso muito pontual que eles tiveram acesso, né, mas imagina, se não fosse a publicação de alguém que não é da UEM, no caso eu, eles nem ficariam sabendo desse direito que é garantido e que está lá. Então, isso são implicações, assim, que a gente vem lutando bastante para tentar, ao máximo, auxiliar nesse sentido. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e obrigado. Ok, Giovanni. Giovanni, a tua orientadora de Isso mestrado foi a mesmo, professora Ercília. Ercília? Não. Eu imaginei porque eu lembrei de uma pesquisa dos venezuelanos que ela tinha comentado Sei. comigo. E aqui na UEPG também, né, ela tinha comentado numa banca da UEPG de um aluno que estava na banca. Legal. É interessante porque nós vemos assim a LONG se mobilizando, né? A Caritas é uma parceira da Anistia Internacional da Educação em Direitos, que trabalha na educação de direitos humanos no país, mas que é dos direitos humanos por conta das denúncias em relações individuais, tratados internacionais, e como as ONGs elas se mobilizaram, né? De uma forma que o país em si ele não organiza políticas públicas de integração dos imigrantes, e nem a imigração em si também não tem muita organização em relação à questão das políticas públicas, mas como as ONGs elas avançaram, né? Como a sociedade civil no nosso em específico, ela avançou muito. Né? Então, abrimos para o Giovanni. O Giovanni tem muita coisa para contar para a gente, mas ele está com um pouquinho tempo, porque ele já estou vendo que ele dá uma olhadinha ali para ver se vai começar a prova onde ele está. Eu estou meio ansioso. Eu estou escrevendo meu e-mail aqui para vocês. E daí, enfim, eu acho que eu não vou ter tanto tempo assim para poder debater sobre essas questões, mas se tiverem interesse, por favor, entrem em contato. Eu sou bastante solícito em relação a isso. Ok, então está anotado. E damos alguns minutinhos. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer, Giovanni? Uma boa sorte para a avaliação. É uma prova, Giovanni, que você vai fazer? Obrigado. Eu vou participar de um teste. Então, uma boa sorte. Alguém quer abrir o microfone? Não, estou cuidando de você, Giovanni. Estou dando boa sorte por aqui. Então, boa sorte. Eu agradeço. Seu e-mail, muito obrigada. E um abraço para a professora Ercília. Você está em Maringá? Eu estou em Cianorte, mas hoje eu retorno para Maringá. Um abraço se você encontrar a professora Ercília, a professora Verônica, né? São nossas companheiras. E vamos para a pesquisa, obrigado. Né? Sim. Muito obrigada. É muito bom compartilhar. Eu agradeço, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Então, vamos lá, são aberturas de pesquisa que dialogam e, ao mesmo tempo, tem uma coesão muito grande, né? Eu, por exemplo, pesquiso educação em direitos humanos no pós-doutorado e coincide com os estudos que o Giovanni tem, né, em relação à questão da própria participação da sociedade civil organizada e que coincide com as falas da Larissa e nós acabamos sendo parte de uma mesma família humana que dialoga sobre as questões da pedagogia social, que o foco é essa mobilização em relação aos direitos. Vamos, então, Magali, posso começar a sua apresentação? Então, eu não vou fazer a apresentação delas, eu só vou abrir a apresentação da Magali aqui. Então, boa tarde. A quem me conhece, sou a professora Magali, professora colaboradora aqui na Unicentro há 1 ano, mas hoje eu venho apresentar um trabalho que a gente realizou no doutorado, né? Estamos na caminhada do doutorado na UEM, até o Giovanni é meu colega, né, e a Silvia também, né, da UEM, e um trabalho que a gente foi provocado numa disciplina que a gente fez, né, eu estou bem no começo da caminhada, e esse trabalho foi o trabalho final da disciplina, a disciplina Educação Social e Infância. Então a gente discutiu o que é infância, o que é a educação social, qual é a função, né, do educador social nesses espaços da comunidade, escola e não escola, principalmente, né. Então, eu e mais uma colega, ela também está apresentando na Semana da Pedagogia, mas decidimos que cada uma ia fazer o seu resumo. Nós fizemos essa proposta, elaboramos. Vanessa, não está aparecendo o slide. Não está ainda? Eu achei a apresentação que já estava, de Vanessa, Elizabeth e Raul Rodrigues, mas não está aparecendo. Você chegou a clicar, eu abri para uma página à parte, só um pouquinho. Mas, como a conexão, ela está... eu não quis abrir aqui, Vanessa, por conta da tua... Você consegue compartilhar? Consigo. Aí... Que a minha está vindo e voltando aqui, ela parece que nem a legenda está vindo. Aí, como eu ia falando para vocês, né, eu só peço para cuidar o tempo, Vanessa, e me avisar que aí eu não consigo enxergar vocês agora, tá bom? Tá bom. Então, nessa disciplina da professora Ercília e da professora Verônica, que recentemente você comentou, né, prof. Vanessa, nós discutimos esses conceitos, né, sobre educação, sobre a infância, sobre o educador social. E aí eu e a minha colega decidimos fazer e todos tinham que fazer um encontro formativo para crianças. Então a gente estudou com mais profundidade o ECA, né? E a partir do artigo 4º, eu e a minha colega, nós decidimos fazer uma formação com o seguinte tema: os direitos e deveres, canção de todas as crianças. Por quê? Porque nesses encontros nós fizemos todos eles a partir do lúdico, a partir da música, da brincadeira, da dança, de trabalhos orais, de trabalhos escritos, né? Então, a gente entendeu que esse encontro de formação, a gente queria proporcionar esse encontro formativo para dialogar, para refletir criticamente, politicamente o ECA com essas crianças, mas sempre de uma forma lúdica, refletindo, construindo com eles o saber e principalmente pensando os direitos e deveres deles aqui na cidade de Guarapuava. Então, primeiramente, como objetivo específico, a gente queria identificar com essas crianças a importância, né, do ECA de 1990, depois, refletir sobre os direitos e a violação dos mesmos na nossa realidade, identificar os deveres das crianças e adolescentes no Brasil e proporcionar essa conscientização sobre o papel e a importância política das crianças, né, na sociedade e na cidade que elas residem. E sempre, então, com essas atividades lúdicas para proporcionar esse conhecimento de forma mais leve, né? Então, essa temática a gente dividiu em 2 grandes blocos. Foram 4 encontros, né, com todos os cuidados prescritos aí pelo Ministério da Saúde, em virtude da pandemia do Covid-19. Então, eu quebrei a minha
quarentena, mas com todo o cuidado para fazer esses 4 encontros. E a gente fez em 2 grandes momentos. Os 2 primeiros encontros, a gente discutiu e trabalhou os direitos ludicamente, e o segundo, os deveres das crianças. E no último, a gente meio que fechou aí todo o nosso trabalho. Então, eu gostaria de trazer aqui várias fotos, porque foram encontros bastante ricos, mas não trouxe porque não ia dar tempo também. E essas são as 2 crianças que a gente trabalhou, o menino de 9 anos e a menina de 11 anos. Então, no primeiro encontro, a gente já começou com uma canção, né, do nome, toda a gente tem sobrenome, e aí todo mundo se apresentou e cada um falou do seu nome e uma característica positiva e negativa. Então, essa minha colega é tia dessas 2 crianças e a gente teve autorização dos pais para isso, né? E aí, quando que ela falava e eles falavam das características, todo mundo ria e tal. Aí, quando eu falei, ficou meio assim, será que é verdade? Será que é mentira? Enfim. Depois dessa música, nesse primeiro dia, a gente trabalhou a história da menina do vestido azul, que é adaptada de um conto popular. Não sei se vocês conhecem, mas é uma menina pobre, que não tinha atenção dos colegas, enfim, sofria todo tipo de discriminação na escola. E o professor compra um vestido azul. E a partir disso, a história vai trabalhando detalhadamente, mas a mãe começa a arrumá-la com mais afinco, as amigas começam a se aproximar, depois os vizinhos veem que a casa é organizada e limpa pelos pais, o bairro modifica, aí eles montam uma organização de vizinhos que vão na prefeitura, aí a prefeitura é conclamada, né, para vir fazer um parque de diversões que as próprias crianças, a menina do vestido azul pede para o prefeito, né? Enfim, a história acaba com um final assim bem político de direitos conquistados por essa organização de crianças e adultos. Aí no segundo encontro a gente começou a partir daquela música Se essa rua fosse minha, da Maria Bethânia, e aí a gente levou cartões coloridos onde as crianças completaram esses cartões depois de cantar a canção, né? Se essa rua fosse minha, se essa escola fosse minha, se essa cidade, para a gente perceber o que elas diriam que mudasse, né? E uma coisa que eu vi que eu esqueci é que no primeiro e segundo encontro a gente também apresentou o ECA em tirinhas. Tem um livro em tirinhas sobre a explicação do ECA. E essas 2 crianças não conheciam o ECA. Não conheciam essa fala de direito, né? Muitas vezes a gente ensina muitas coisas na escola, mas a gente percebeu que elas não sabiam de direitos, de deveres sim, porque sempre os pais falam, teu dever é secar a louça, é ajudar a guardar o brinquedo, né? Mas o direito, realmente, elas não sabiam que tinham essa lei, então a gente já ficou impactada por isso. Quando a gente cantou essa canção e eles completaram os cartões, a gente já viu que eles trouxeram, assim, problemáticas bem interessantes, tanto do bairro quanto da rua, da família, eles trouxeram problemas, assim, bem reais, e a sociedade, né? Uma das coisas que mais chamou a atenção é que eles estão reclamando e pedindo espaços para brincar, né? Que a rua não tem um espaço para brincar, inclusive o menino falou que tem que derrubar todas as árvores, e a gente ficou assustada. Mas aí ele completa, porque não tem espaço para eu soltar pipa, não tem espaço para eu jogar futebol. Na escola também reclamaram que não tem espaço de brincadeira, que é um ensino bastante duro, né, inflexível. Aí nos 2 últimos encontros, que eu acho que já está acabando a minha fala, a gente trabalhou muito com a música, com a dança, né? A gente trouxe dança das crianças e tudo mais, mas também, principalmente, trabalhamos com aquela música Criança Não Trabalha, da palavra cantada. E eles pediram para repetir essa canção, e a gente falou sobre essa letra, sabe? Problematizou com eles, e foi muito interessante, porque aí eles montaram a árvore dos desejos, né? E a menina, ela trouxe, assim, desejos e direitos para as crianças bem amplo. Saúde, casa, comida, o
o que mais dói para ela é ver que crianças, inclusive aqui em Guarapuava, moram na rua, não têm as mesmas condições que ela tem de comer, de dormir, de estar em segurança. E o menino, também pode ser que porque ele é um pouco mais jovem, né? Ele trouxe desejos para a família, porque ele apresentou muitos problemas familiares, inclusive a tia dele, que era minha colega, procurou conversar com os pais. E para terminar mesmo a minha apresentação, um dos resultados também de todo esse trabalho, que foi bem bacana, foi que os pais dessas crianças procuraram essa minha colega e falaram, escuta, o que vocês trabalharam com a menina, né? Daí a minha colega falou, por quê? Nós trabalhamos os direitos, os deveres, né, o ECA, e aí esse pai falou assim, não, é porque ela está reclamando e ela fala que tem direitos, ela tá tendo uma voz muito ativa aqui dentro de casa, sabe? Então a gente percebeu que essa pequena formação organizada durante esses 4 dias foi muito importante. E aí no terceiro dia a gente também mandou uma tarefa para as crianças, para os seus pais, para eles falar o que é direito e dever para eles, das crianças. E foi muito interessante, né, essa troca intergeracional que a gente também estudou na disciplina com a professora Ercília e com a professora Verônica, né. Então, para dizer para vocês que o que trouxe, assim, de resultado, mas principalmente de aprendizagem, essa formação, que é preciso estudar, é preciso colocar em prática, é preciso fazer mais essas formações. Olha só, foi somente 4 dias e a gente percebeu, assim, que foi uma mudança muito grande na forma de pensamento, nos desenhos deles também, nas colocações deles, e eles escreveram no último dia também uma carta para a gente, agradecendo que gostaram disso e queriam ter mais pessoas e espaços para falar sobre eles, sobre os direitos, sobre os deveres, né? Mas principalmente sobre os direitos, né? E aí a gente achou que foi um trabalho bastante positivo, foi um trabalho, assim, que deu a nota na disciplina, mas, sobretudo, um aprendizado muito grande. E aí tem as referências, né, que a gente utilizou, que são as leituras durante a disciplina, que é a História Social da Criança e da Família, principalmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Direito Universal das Crianças, o Corsário, né, que vai falar sobre crianças, cultura de pares. Também a gente discutiu muito sobre o Florestan Fernandes, que ele fala de uma pesquisa que ele realiza, né, que ele percebe esses grupos de crianças que ele chama de trocinhas, né, que ele fez em Bom Retiro. Aí eu trouxe também uma leitura que eu faço desde o meu mestrado sobre família, né, que eu trabalho a questão da família e da escola. E também nós temos o livro da nossa professora Verônica, né, que ela trabalha muito essa questão da história da criança, história da infância. Aí tem também a autora Paiva, que fala sobre o educador social no Brasil, que foi bastante importante. A professora Ercília também, né, que tem muita produção. Sarmento também, para entender aí a sociologia da infância. E o Santos, né. Então, basicamente, seria isso que eu tenho para apresentar. Obrigada. Ok, obrigado, Magali. Obrigado pela apresentação, pela autonomia na apresentação, porque eu acho que aqui a internet não ia colaborar mesmo. E pela pesquisa e pela dedicação que se tem, né? A Jaciara Paiva, sabe? A Jaciara, ela sempre comenta, quando nós temos evento de educação social, de que as pessoas, elas têm dificuldade de se envolver com a educação social, com a pedagogia social, por conta de que realmente ela envolve, né? Ela nos toma, às vezes, e nos coloca para decidir qual é o nosso posicionamento, né, em relação a essas questões, em relação às desigualdades, em relação às discriminações. E quando nos toma, nos possui. E é o que aconteceu. A gente observa você falando com todo carinho, assim, percebe-se que realmente você possuiu. A disciplina fez isso com você, né? E a Ercília Verônica tem esse poder de nos
nos envolver. Então, abrimos as questões para a mesa, 5 minutos, né? Podem abrir os microfones. Quero ver se as minhas alunas vão me questionar agora. Sugestão, aproveitem que agora é o momento. É. O David não pode abrir, mas pode fazer a pergunta. Tem pergunta no chat, deixa eu olhar aqui. Então, o David pergunta o seguinte, Magali. O estatuto explicado de forma lúdica acaba por se tornar uma ótima ferramenta para a criança aprender sobre seus direitos e deveres. Os pais costumam querer ajudar também? Ou ainda é algo a ser trabalhado com os pais? Uma boa pergunta, David. Eu venho estudando a escola e a família, né? E pensando na família, é uma instituição que ele está em constante desencontro com a escola, né? E isso acontece também na participação da educação dos direitos e deveres das crianças. E nessa experiência de formação que a gente teve aqui em Guarapuava, que foi muito positiva, a gente percebeu isso, esse conflito intergeracional, né? O pai e a mãe buscam educar, buscam colocar como norma, como dever, mas também nós temos que dar voz para as crianças, né? E aí você disse, me pergunta se os pais costumam querer ajudar. Eu acho que a intenção da família, dos pais, sempre é a melhor. Imagine, eu não sou mãe e quero todo o bem para o meu sobrinho, né? Imagine se fosse meu filho. Então, eu acho que os pais sempre têm uma intenção muito boa, muito positiva, mas imagine, muitos não têm formação, então não têm condições, né, de dar esse suporte. E nós, professores, eu fazendo essa disciplina, né, percebi que sabia do ECA, mas eu nunca tinha me colocado no desafio de fazer essa formação com as crianças. Então, eu pensei na educação não escolar, né, Vanessa, que a gente trabalha aqui na Unicentro. Por que a gente não pode fazer esse tipo de trabalho com as nossas futuras e futuros pedagogos, né? E a campo, de fato. Hoje de manhã a gente teve uma mesa muito legal que falou sobre a praxis, né? O que é a praxis? A educação social também discute isso, né? É a junção da teoria e da prática. Não tem como disseminar esses dois lados. Então, o pai e a mãe são importantes, ou qualquer componente familiar que faz parte da vida da criança, precisa dar esse suporte, é dever, né, da família ter esse direito à moradia, a convivência harmoniosa, né, saudável, e isso não acontece muitas vezes. E isso que o David me perguntou é fato, né? Nós temos várias realidades, muitas vezes as famílias não têm formação, tiveram uma formação muito violenta, eu vejo pela minha mãe, pela minha avó, né, que teve muito castigo, muita proibição. Então, a gente precisa desconstruir tudo isso, precisa falar sobre isso, mas, sobretudo, nós temos que nos fundamentar, ter essa leitura, ter essa reflexão a partir de uma base teórica e ir para a realidade. Como a Vanessa falou, eu fiquei apaixonada, porque eu me senti desafiada, eu pensei que eu não ia conseguir fazer essa formação, mesmo tocando instrumento e mesmo assim, sendo professora há 10 anos lá, né, no chão de fábrica particular e público. Mas a gente fica com medo, e quando eu me lancei, quando a gente fez esse trabalho, eu percebi o quanto é importante, né, mas ter primeiramente a leitura, a discussão, para ir na prática, porque é muito delicado, né, Vanessa e colegas, muito delicado você falar de direitos, de deveres. Essa criança, uma delas que participou, trouxe muitos problemas. Inclusive, essa tia chamou o pai e a mãe, porque hoje nós temos a adultização, né? Muitas coisas são colocadas nas crianças, elas participam muito dessa vida adulta, então, às vezes elas carregam compromissos que não são delas, coisas que não deveriam ser responsabilidade delas. Então, eu acho que nós estamos num momento muito desafiador, principalmente pandêmico, né? De perceber qual é o papel da família, qual é o papel nosso de professor, e principalmente eu acredito muito no que o PCN traz, né? Que nós temos que ter uma relação de troca e de caminhar juntos, né? Família, escola, crianças, construir junto uma
proposta de educação libertadora, né? Não sei se respondi. Sim, David, sim, agradeceu. Os esclarecimentos que você consegue ver ali no chat, né? Então, mais alguma? Fala para a professora Magali. O professor Walter Pinheiro, ontem, eu falava para as meninas, nós tivemos, nós não, né? Estão tendo, na verdade, os professores da rede municipal de Cascavel, da região sudoeste, estão tendo uma formação a respeito dos conselhos escolares e os gestores, né? Para se aproximarem um pouquinho mais sobre, a partir desse momento de distanciamento, ter uma aproximação teórica, conceitual mais harmônica, né? E aí o professor Walter comentou uma coisa muito importante, comentou várias questões interessantes. Walter Pinheiro, ele na Bahia fala muito, né? E sobre a questão da educação e a necessidade do sentido educar, mas ele citou uma coisa muito simples, que educar e comer, elas são muito próximas. Eu preciso desejar. Nesse mesmo sentido, os pais têm que ter esse desejo de participação da escola. Querer o bem do filho é muito comum. Você, né, deseja que seu filho é uma parte da sua história, né, que se prolonga. Mas querer participar daquilo que o filho vem participando é uma necessidade que nem sempre é um desejo. Né? Às vezes é uma necessidade enquanto pai, mas não um desejo enquanto ser humano, enquanto contribua com essa instituição. E, às vezes, a escola também não permite que esse desejo se manifeste. Você tenta discutir com a escola, e a escola mantém grandes barreiras que fazem com que você seja um ser alheio ao processo da formação do seu filho dentro do muro da escola. Isso é uma questão comum da cultura escolar, principalmente da cultura escolar do nosso país. Nós temos isso muito claro. Em outros países, você observa que a participação, ela às vezes até em forma de cobrança, mas ela é muito mais... o distanciamento é muito mais curto do que não acontece conosco, né? Mas vamos lá. E é uma coisa que a Fabiana deixou bem claro, né? São resquícios de uma sociedade que não ainda está em processo de transição democrática, em que ainda não se sente nesse posicionamento, né? De pertencimento a esse coletivo. Então, vamos seguir em frente. Silvia, você e você. Sim. Qual a dinâmica que nós podemos fazer? Você faz a primeira apresentação e nós comentamos sobre sua pesquisa, pode ser? E aí seguimos para a próxima apresentação? Olha, na verdade, eles são dois temas de um mesmo trabalho, só que eu desmembrei, assim, numa prática, né, com as crianças, e o outro numa metodologia, não sei. Podemos fazer, então, as duas, e daí nós discutimos sobre a... Tá? Vou tentar, vamos ver aqui como é que... Eu também não sou muito boa com essa... Eu quero, primeiramente, dizer que eu fiz essa disciplina com a professora Verônica e a professora Cília, e isso me ajudou muito no desenvolvimento da minha pesquisa, porque eu trabalho direitos também com o grupo. E eu trabalhei com 4 crianças em tratamento de câncer, e foi muito bacana. A gente trabalhou a Declaração Universal dos Direitos da Criança, e foi muito legal, assim, chegar e ver que com poucos encontros a gente conseguiu atingir uma coisa bem legal. Parabéns também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu acessar minha apresentação. Vamos ver aqui. Gente, deixa eu só achar aqui onde eu estou. Só um minuto. Será que eu vou... Só um minuto, deixa eu voltar aqui um pouquinho na minha página, espera só um minuto. Ai, meu Deus. Você pode acessar a tela inteira, que daí você não se visualiza, e pode acessar um guia do Chrome. Tá. Então, vou voltar aqui, desculpem aí a demora.
essa parte técnica. Não se preocupe. Olha só um pouquinho. Não sei por que ele está dando... Eu vou abrir uma versão aqui, mas eu não sei se é essa, porque eu não... Isso. Está aparecendo para vocês? Não, ainda não. Ainda não, né? Acho que porque está lento. Quando aparecer, vocês me falam. Ok. Agora sim. Apareceu? Sim. Ah, sim. Tá. Então, esse relato de experiência dele parte... Desculpe, Silvia, que demorou um pouquinho para aparecer a apresentação. Pode falar. Ah, tá. Tá tudo bem agora? Tá, né? Tá bom. Então, Ah, tá, obrigada. Então, esse relato, ele parte, né, do meu estudo, né, que estou em desenvolvimento, inclusive ontem foi minha qualificação, e a professora Ercília, que é minha orientadora, né, nessa pesquisa. E nosso trabalho é com criança e adolescente em tratamento de câncer. E, então, práticas de educação social e saúde com crianças e adolescentes em tratamento de câncer, uma experiência em ambiente online, né? Então, esse estudo, ele está no campo da pesquisa de educação social e saúde. Nós abordamos a educação social, movimentos populares e a educação popular também, né? A importância desses movimentos e desses conhecimentos aplicados na prática para promover o desenvolvimento do sujeito. Então, as práticas, né, eles vêm sendo desenvolvidas nessa linha de pesquisa, ensino, aprendizagem e formação de professores. Então, o objetivo é relatar uma experiência sobre práticas, né, que ocorreu no ambiente online. Por quê? Porque essa pesquisa, ela foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade em final de novembro de 2019. E aí nós conseguimos fazer um encontro presencial, que era um grupo focal. Só que, em razão da pandemia, nós tivemos que trabalhar em ambiente online. Então, isso trouxe novos desafios para nós, enquanto pesquisadoras. Então, nós tivemos que fazer novos encaminhamentos, né? Tivemos que chamar os pais, conversar com eles, saber se eles concordavam com esse novo encaminhamento da pesquisa, conversamos com cada criança e cada adolescente também. Então, os encontros passaram a ser realizados na plataforma Google Meet, mas o que aconteceu? Quando houve essa mudança do presencial para o online, 2 crianças não puderam participar, e foi algo bem, assim, importante. Na pesquisa, uma mostrou, né, que a criança ela não queria se expor no grupo online. Isso ela comentou com a gente. E a outra, porque ela não tinha um recurso tecnológico para acompanhar esses encontros. Foram movidos alguns esforços para que ela conseguisse, mas não deu certo, né? Então, elas não puderam participar. Então, nós discutimos um desses grupos, essa questão do isolamento social, e buscamos estabelecer essa relação com a escolarização. Então, a nossa fundamentação teórica, né, ela tem uma perspectiva, né, da educação social, fundada na epistemologia de Paulo Freire, né, em que ela está amparada aqui, né, já falei, e a educação social, ela também está vinculada ao campo da educação social e saúde, ao campo da educação social, né, que ela, como a professora Vanessa já falou no começo, né, que ela procura inserir esse cidadão na sociedade, mas não é só inserir, igual o Giovanni falou no trabalho dele, abrir um edital e tem as vagas lá, entendeu? Então, promover, né, esse sujeito, fornecer a ele elementos que ele possa desenvolver autonomia e pensamento crítico sobre a realidade que o cerca. Então, por meio desses encontros online, nós conseguimos observar que eles puderam expressar as suas percepções
sobre a pandemia e o processo de escolarização. Então, eles disseram, né, que as escolas estavam enviando um número muito grande de tarefas, que isso gerava cansaço, e também que eles não estavam conseguindo aprender do modo como seria em sala de aula. Eles estavam, assim, muito desgastados naquele momento. Foi no começo de junho que nós fizemos esses encontros. E eles também, o que nos chamou a atenção é que nem todos os alunos tinham uma tecnologia para acessar, né? Então, muitos alunos não tiveram acesso, né, ao conteúdo daquela forma. E isso revelou também a questão que a gente discute, né, sobre as disparidades sociais, econômicas, né, e que leva, né, essas pessoas a ter um déficit, assim, de aprendizagem e também um fator propulsor para gerar essas desigualdades sociais e a exclusão também, a exclusão dentro da própria escola. Tá, então, essa nova formação social, ela trouxe esses desafios para nós, né, enquanto pesquisadoras, nós tivemos que nos preparar para fazer esse encontro. O primeiro encontro, nós todos estávamos muito, assim, calados, estávamos muito introspectivos, né, e a partir daquele momento, nos outros encontros, a gente foi se abrindo e vindo novas possibilidades na nossa interação. E a gente conseguiu ver que essa forma, né, online de encontros, ela possibilita que eles possam expressar suas percepções, eles possam expressar suas ideias e sentimentos. E dentro desse campo, né, nós constatamos que a intervenção em educação social e saúde, ela promoveu o protagonismo infanto-juvenil, né, devido a isso, devido às intervenções, que como a Magali falou, né, no final do processo, eles já estavam, assim, entendendo sobre os direitos, né, então nós observamos também que no final do processo, eles já estavam com as suas vozes mais fortalecidas. Essas que são algumas das principais referências, né, e dentre eles Freire, Gadotti, Verônica Miller, a professora Ercília, que é bem ampla a literatura dela, e um trabalho da nossa colega lá do mestrado, que é a Eliandra. Então, essa foi a parte dos encontros online e o que eles revelaram para nós, né, sobre a importância da educação social em saúde no ambiente online, né. Eu vou, como eu disse, vocês estão conseguindo ver? Ai, meu Deus. Sim, sim. Tá. Estão. O próximo slide. Estão? Estão conseguindo ver? Estão. Tá. Então, no primeiro momento, né, eu quis falar sobre isso, eu comentei com a professora Ercília, que seria importante nós... Agora sim, estava carregando. Tá. Então, o primeiro estudo, o primeiro relato, falando sobre a importância, né, dessa intervenção da educação social em saúde em ambiente online, porque, assim, nós percebemos resultados positivos, né, nessa intervenção. E, no segundo momento, explicitar, né, que já vem sendo estudado também, né, mas poder apresentar isso, né, nesse contexto, as narrativas e diálogos online como instrumento de pesquisa na educação social e saúde com crianças e adolescentes com câncer. Nós trabalhamos as cartas escritas, e no primeiro momento, no primeiro encontro que foi presencial, depois nós tivemos que trabalhar a escrita de cartas e o envio por fotomensagem, né, e depois tivemos que também colocar na nossa metodologia as narrativas orais e que derivou ali dos diálogos, né, das rodas de conversa. Então, nós queremos demonstrar, né, o que é importante, né, nesse estudo,
em relação à utilização de narrativas e de diálogos como recurso educacional, mas dentro do ambiente online, né? Então, a coleta de dados foi realizada, né, com esse grupo de crianças e adolescentes em tratamento de câncer. Essa primeira etapa, ela foi realizada em dezembro, e depois ela ganhou novos direcionamentos, como eu havia explicado para vocês. Então, a pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa, com abordagem etnográfica, e os recursos que nós utilizamos foram as cartas e esses diálogos. Fundamentamos o nosso estudo nessa área de narrativas e diálogos para criança em tratamento de saúde em estudos de Rocha, Passege e colaboradores, Costa e colaboradores, e dentre outros, que vêm estudando a importância dessas narrativas, né, para conhecimento e percepção da realidade que essas crianças vivenciam no seu dia a dia. Essas narrativas e diálogos, né, então, elas trouxeram para nós uma reinterpretação do significado do lugar de um sujeito no mundo. Por quê? Porque, nesse momento, através das cartas, eles trouxeram a público sentimentos deles em relação ao período de tratamento, em que eles ficaram também em isolamento, certo? Porque, se a gente for ver, esse período deles de tratamento é um período que eles ficam afastados da família, da escola, do ambiente social. Então, em alguns momentos, eles conseguiram correlacionar isso, e foi importante, porque a gente conseguiu reinterpretar isso. E também foi muito rico, porque o trabalho esclareceu esse papel, né, que as cartas, tanto as cartas escritas, mesmo aquelas enviadas por fotomensagem, como os diálogos, eles servem como o instrumento para a investigação científica em tempos de pandemia. Então, foi essa o maior objetivo dos trabalhos. Eu só quis dividir um do outro para falar sobre a importância dos encontros online, né, e esse da metodologia específica em tempo de pandemia. Então, foi essa a nossa intenção. Deu certo. Ok. Ele vai mais devagar um pouquinho, né, Silvia, porque as nossas internets, elas não são mais as mesmas antes da pandemia, né? Nós não somos, mas a internet também não é. Isso. Então, vamos lá, fica aberto aos questionamentos, às sugestões, argumentações, para os dois trabalhos da Silvia apresentados, né? Eu queria saber da Silvia e da Larissa, se ainda pode voltar nela, qual foi a motivação para essas duas pesquisas, né? Porque trabalhar com a educação social dentro da saúde, com câncer, né, vivenciando a dor, vivenciando toda... Qual foi a tua motivação, Silvia? E o que tu tem sentido com isso? E igualmente para a Larissa, né? Qual a motivação e o que está mudando na tua vida, além de gostar da pesquisa que a gente vê, né, de vocês duas, o que, assim, vocês estão sentindo com a caminhada? Quer falar, Larissa? Obrigada. Então, a motivação desse estudo, ele surgiu da minha própria experiência de vida, né, que, como que eu vou dizer, que está associada a essa questão de que o sujeito, ele tem que ter a voz dele, né, então essa foi a primeira motivação. Depois a motivação, ela foi profissional, porque eu sou pedagoga, né, tenho formação de magistério, pedagogia, e já trabalhei em outras áreas também correlatas, né, à saúde, mas crianças com distúrbios de aprendizagem.
trabalhei numa clínica como pedagoga, e também o meu encontro com a profissão de educadora social, que se deu na UEM, junto com a professora Ercília, em alguns momentos com a professora Verônica. Participei de alguns eventos que elas produziram lá na UEM, né? Então, isso que me fez... Então, juntei. E eu também, durante 6 anos, trabalhei na Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Maringá. Até o começo desse ano, eu era funcionária, agora eu me afastei. Então, eu convivi 6 anos com essa realidade, onde existia o confronto entre a realidade deles, das dificuldades, né, e também dos conflitos, e também a realidade que está posta enquanto legislação, que eles têm direitos, tudo mais, mas a gente não vê isso se efetivando na prática, né? Então, tudo isso me levou a querer, né, me motivou, me trouxe o desejo de querer que as vozes deles sejam ouvidas. Porque é diferente eu chegar para vocês e falar, olha, um paciente meu falou que ficar no hospital não é legal. É diferente dele chegar e falar, olha, assim, assim. Então, é nesse sentido que eu percebi nos meus atendimentos como pedagoga, educadora social, que eles tinham perpassava por eles uma certa dificuldade, até porque eles também vivenciam uma exclusão, né? Uma exclusão, como eu disse, escolar, uma exclusão social, porque eles são vistos como tadinhos, eles têm câncer, né? Então, tirar esse estigma, né? Ouvindo as vozes deles. E aí eu estou me sentindo, assim, para mim foi muito difícil ir para o ambiente online, sabe? Foi bem complicado, eu tive que me preparar emocionalmente no sentido que você vê, você quer abraçar, você quer beijar, e você não pode. E eles têm a carência disso também, né? Porque eles também passam um grande tempo sem ter contato com as pessoas, eles não têm essa afetividade, eles saem desse mundo, né? Então, isso faz muita falta para eles. Então, assim, e me trouxe também, por outro lado, muito crescimento, porque, como eu disse no trabalho, trouxe a possibilidade de entender, sim, pelo modo online, a gente também consegue fazer algumas intervenções, e só fazendo um parênteses, numa das intervenções que nós fizemos, cada um quis mostrar o bichinho que tinha em casa, quis falar desse bichinho, então a gente sentiu muita amorosidade, né, que é aquilo que o Paulo Freire traz na obra dele. Então, eu senti que eu cresci, né, que enriqueceu também a minha profissão. Eu iria falar desse desafio do online, né, porque quando você planeja a sua pesquisa, até a professora Jaqueline Puskevski, que estava numa mesa que nós tivemos hoje, ela fala assim, está tudo na minha cabeça, né? Então a pesquisa, ela começa a ser construída antes mesmo de ir para o papel. E aí, no meio desse caminho, né, Silvia, tem que mudar tudo, porque, na verdade, é toda a construção que você faz enquanto intervenção para pensar, né, na observação, ela caiu por terra. É difícil, deve ter sido muito difícil para você. E para nós, uma das coisas que quem trabalha no sistema prisional sempre ouve, e é comum, né, nós temos um estágio no 4º ano que é gestão escolar, como a professora Magali falou, e gestão não escolar, é o mesmo estágio, né, trabalhamos os dois contextos. Normalmente, o primeiro semestre um contexto, e o segundo semestre, para deixar um gostinho de quero mais para o curso, deixamos a gestão não escolar para o segundo semestre. E, comumente, nós fizemos a visita, pelo menos para observação, nos espaços onde a educação não escolar acontece, às vezes concomitante com a escolar, que é o caso híbrido do penitenciário, por exemplo, e o hospital é um deles também, né? É uma educação não formal em ambientes, aliás, formal em ambientes não formais, né? E que acontece a não formal também, mas a escolar também é um campo, né? Mas é comum que nessas visitas, a pedagoga que trabalha nesses ambientes ouça assim, mas você não tem medo de trabalhar na prisão, né?
E aí eu sempre falo assim, medo eu não tenho, porque meu coração aguenta o medo, mas eu não tenho coração para estar no hospital com crianças. O meu coração não aguenta isso, né? Meu coração aguenta muito mais do que medo e receio do que aguentar o hospital. E justamente por essa aproximação necessária que normalmente nós temos enquanto profissionais em todos os ambientes, escolares, não escolares, né? Mas que ainda, no meu caso, enquanto meu perfil, não sei lidar com o perder. Né? E é muito mais comum, quando você trabalha nesse campo, né, ter que se preparar para o perder, para o outro e para você, né, perder. Seja porque ele saiu, né, e se curou, ou seja porque isso não aconteceu, né? E como que você consegue, nesse campo, principalmente relacionado ao câncer, que de todas as outras doenças, o câncer, né, o que mais leva ao luto, como que você na educação desses espaços, pensa sobre isso, sobre esse perder, ou saber ensinar para o perder, né, o desmaterializar, como é que isso acontece? Então, na nossa prática, essa questão que você acabou de falar agora, ela é muito evidente com os irmãos. No meu caso, porque né, tenho contato também com as mães, né? A gente também lida com isso, mas aí esse campo seria mais da psicologia. Na questão pedagógica, eu trabalho com essa questão das cartas, trabalho com o lúdico, só que assim, é algo que aflora naturalmente neles. Então, se a irmã, que eu tenho uma paciente assim, ela perdeu o irmãozinho, ela sempre traz isso, né? E quando ela traz, aí eu procuro dar um novo significado, mas dentro de uma questão pedagógica, sabe? Então, direcionando por uma questão pedagógica. Então, isso tem demonstrado muitos resultados. Mas o que acontece também é que mesmo que nós estejamos com crianças e adolescentes que já passaram pelo período crítico de tratamento, vai ser sempre aquela questão, e se um dia a doença voltar? Isso, vários relatos de várias mães. Então, a morte, ela perpassa a nossa vida o tempo todo, mesmo com aqueles que estão bem, mesmo com aqueles que já estão seguindo a sua vida, estão até em faculdade já. Então, para as famílias, sempre fica mais... que para nós é uma gripe, para eles, né? Não que vai ser, mas a mãe, o pai já fica, né? Ou quem for o cuidador, né, os avós ou os tios, como acontece. Então, é um desafio constante, Vanessa, porque nós também temos que lidar com os nossos limites, do que nós entendemos pela morte, né, e a educação social em saúde, ela vem dentro desse contexto, para ajudar essas famílias no enfrentamento da doença. Por isso que a gente luta, né, também para essa questão da formação, que o indivíduo, ele tem que estar, assim, como a professora Magali falou, tem que ter conhecimento, sabe, para você ir na prática. Claro que a prática também vai te modificar, né, ela também vai te fazer buscar novos conhecimentos, mas é importante você ter, e não tem como dizer assim, é uma coisa tranquila. Não é. Não é. Eu gostei muito de trabalhar lá, eu só me afastei por outra questão, né? E continuo agora com contato com eles, né? E tenho intenção de um dia voltar, assim, porque eu gosto, né? É uma prática. E essa tua fala, Vanessa, a professora Verônica, um dia ela disse, eu lido com meninos e meninas de rua, mas eu não tenho coragem de entrar no hospital. Então, é de cada um. Eu, por exemplo, não entro num... Mas é isso, tá? Justamente. Eu queria fazer um convite para você, antes das próximas perguntas. Então, no nosso semestre, né, segundo semestre do curso de pedagogia, continua em 2021.
nós mudamos o semestre civil, né, mas continuamos com o segundo. Temos uma mesa de educação não escolar, que vai discutir essas questões junto, né, com os quartos anos, que terão justamente esse estágio para fazer, mas que inicialmente precisam conhecer os campos, entender os campos. Então, eu queria fazer já o convite, antecipar o convite, que você participe conosco nessa mesa para início de 2021, né? Falar um pouquinho da tua experiência, quem sabe já da tua pesquisa muito avançada, porque nós vamos ter um tempinho aí, né, de férias, as férias é quando as nossas pesquisas crescem. Então, fica o convite, se você puder colocar ali no chat o teu e-mail, o teu telefone, aí nós fazemos o contato para marcar a data mais próxima, né, para fazer o agendamento, tá bom? Que bacana, eu fico feliz, porque traz novas perspectivas para essas formandas, né, da atuação da pedagogia, né, e trazer relatos, assim, é importante, né, das vivências, sobretudo, né, de como acontece. Muito obrigada, eu já vou passar isso para a professora Ercília, vai ficar feliz também, tá? Obrigada. Muito bom, são todos os quartos anos, né, e esses quartos anos agora, a matriz curricular sendo alterada, mas em relação a esse estágio específico, ela se mantém na nova matriz. Para todos um desafio, porque nós teremos matriz com curricularização nesse campo, que é um campo ainda a ser desvendado, é um campo ainda a ser trilhado, porque ele se faz pelas suas condições locais, né? No nosso caso hospitalar, ainda caminhando devagar, dependendo de alguns atores, diferente do que nós falamos em outros campos, né, que somos substituíveis com tanta facilidade, outros profissionais virão no seu lugar, né? Na área da educação social, como é uma área de militância, é muito difícil você encontrar um discurso assim, de que há pessoas substituíveis com tanta facilidade. Nesse campo, nós temos grandes atores que realmente, em determinados momentos, eles são insubstituíveis, porque se eles saírem, outros militantes não virão. Então, esse é um campo extremamente rico de seres humanos, e essa riqueza, ela precisa ser cuidada como uma joia, porque não é todos que têm essa vontade, não são todos que participam, não são todos que assumem esse espaço da educação, né, esse campo da educação, como a sua própria vida, como os seus princípios, e dedicam a sua vida nesses diversos contextos que se fazem o nosso direito. Então, obrigada, abrimos para o questionamento. Eu que agradeço, Silvia, muito obrigada pela sua fala. Nós percebemos a Ercília dentro de você. Assim como eu falei para a professora Maria, eu percebo quando a fala, porque realmente a Ercília e a Verônica, elas nos envolvem de uma forma que nós não conseguimos ficar de outra forma, senão querer saber mais, participar. E uma das questões importantes da questão da educação social, que permeia, né, todo o contexto da educação em direitos, é o fato de que, quando eu conheço, eu me empodero e eu gero ações. Dificilmente eu vou conhecer e o conhecimento ficará em mim. O conhecimento é externalizado em ações, ele se fortalece nas ações. Então, o conhecimento ele é muito frágil quando está somente em nós. Né? O fortalecimento se faz no empoderamento do outro, na proatividade das mais diversas campanhas que nós vemos. Isso é educação social. É assim que ela se concretiza. Senão, ela não teria necessidade de ter o termo, e seria uma educação como a todas as outras. A diferença se faz pela atividade. Vamos lá, ficou aberto. Jennifer, David, Fabiane. A Larissa Karine. vai falar. A Larissa vai. A Larissa mesmo. A professora Magali perguntou. Tá? O microfone aberto para você. Então, o meu tema partiu pela minha família, principalmente por causa do meu avô estar em privação de liberdade, que foi uma das perguntas que a prof fez ali antes. Ele está alocado na PEC, na Penitenciária Estadual de Cascavel, e pelo fato de eu aceitar ele também, pelo fato de ele ser meu avô biológico, que eu venho de uma família
adotiva, mas na mesma família. Eu fui criada pela minha tia, que a minha tia é irmã da minha avó biológica. Acho que deu para compreender. E aí o meu avô sempre estava nesse mundo. Tipo, uma e outra estava presa. Então foi pelo fato de eu aceitá-lo também, de buscar a educação. E ele também também ele comentou comigo sobre o ensino da educação no ambiente penitenciário, que ele participou e teve a remissão da pena também. E foi onde que ele também soube aprender a ler. Que aí onde que me tocou bastante foi isso. E foi como eu aceitei ele. Tipo, a visão de mundo que ele tinha, eu não conseguia entender quando eu era mais jovem. E aí foi aí que eu consegui aceitar essa história minha. E aí, pelo fato de eu ter ele como avô, e também o meu tio saiu no início do ano da penitenciária também, foi um meio para eu aceitar eles. Mais o meu avô, porque foi o único avô que eu conheci, biológico. Que aí, por parte da minha mãe adotiva e do meu pai adotivo, os pais dele já tinham falecido. Então, eu não conheci um. E aí, o do meu pai biológico, eu não conheço ele. Então, por esse fato, foi um meio de eu aceitar a minha realidade e admirar ele. Não pelos atos errados que ele fez, mas pelo que ele está cumprindo. E aí eu quero finalizar com uma fala até do Paulo Freire, que eu tenho aqui no livro anotada, que não podemos perder a batalha da humanização do homem brasileiro. Freire traz muito isso. Até o livro é da professora Vanessa, que ela trouxe, que ela me deu, e é isso, por causa disso. Obrigada. O conhecimento liberta mesmo, né, Larissa? Que bonito ouvir a tua história, né? De alguma forma, eu não sei se a pesquisa primeiro nos encontra ou a gente encontra a pesquisa, né? Obrigada pela tua resposta. Às vezes isso dói, né? Mas... E a Silvia também, obrigada. Dispõe. Posso tirar uma foto da nossa tela? Eu vou tirar com o celular para ficar mais bonitinha aqui, que daí eu consigo visualizar todos vocês, pela generosidade, né, compartilhar aquilo que a gente vem escrevendo, vem fazendo, é generoso quando compartilha, quando discute, quando quer falar, quando quer mostrar, quando quer que o outro também, né, contribua para aquilo que você vem pensando, vem escrevendo, e nos enche, nos preenche, né, com uma esperança de que virão dias melhores. E se não virão, as lutas permanecerão, porque há muitos batalhadores, né, porque há muitas pessoas dedicadas nessa luta. Seja nos mais diferentes formas do contexto, como se organizam, mas na defesa de que a educação é um instrumento para que todos os outros direitos sejam preservados. E que é por meio dela que os direitos também poderão avançar, porque eles não retrocedem, eles são lesados, mas eles não retornam. Eles têm que avançar, na verdade. Desde 1948, nós estamos tentando para que isso ocorra, né? E não aconteceu ainda esse avanço em alguns países, outros estão a pequenos passos, porque nós, enquanto seres humanos, precisamos ainda compreender como é que isso acontece. Como é ser humano? Nascer humanos não nos faz seres de boas relações. E é nessa relação, nessa construção que nós estamos, que enquanto docentes, vemos o quanto nós ainda somos importantes, enquanto professores, enquanto formadores, como somos ainda muito importantes. Porque é essa construção e é nessa relação que nos fazemos verdadeiros seres humanos. Fico bem feliz de vocês estarem aqui, peço desculpa pela minha condição da internet, mas eu fico também muito feliz de saber que
eu posso contar que numa mesa como essa, nós podemos contar com a apresentação, com a dedicação de vocês, e que a apresentação ocorreu com muito carinho, cedendo espaço para aquele que estava com necessidade, abrindo o campo para aquele que não conseguia abrir a internet. Então, é isso mesmo. Essa mesa, ela foi mais do que autêntica na educação social. Muito obrigada por vocês, muito obrigado quem estava assistindo, quem estava participando, né, acompanhando as apresentações, é companheirismo. Jennifer entrou e voltou várias vezes, também está com estabilidade na internet, mas está aí porque a amiga Larissa pediu que ela estivesse junto, ela está aqui, companheiras, sempre companheiras, né. E aí eu fecho a mesa agora, se alguém quiser falar mais alguma coisa, para que nós possamos concluir a mesa, ou pelo chat. Vou fechar a gravação e fica aberto para o diálogo.